Minha esposa e meu irmão gêmeo dormiram juntos na minha própria casa, mas o que me fez decidir que o nosso casamento tinha chegado ao fim foi quando a minha esposa tentou se fazer de vítima, dizendo que ela pensou que era eu e tentou me culpar por ela ter me traído. Eu nem sei como começar isso, porque tudo na minha vida está desmoronando. E esta é a minha forma de desabafar. Eu, com 32 anos, fui casado com a minha esposa, Thalia, de 31, por 5 anos. Nem sempre foi perfeito, mas eu achava que éramos felizes. Já tínhamos enfrentado grandes problemas e nossas maiores falhas como casal, como em qualquer casamento. Estávamos bem, mas nada poderia ter me preparado para o que aconteceu no último fim de semana. Meu irmão gêmeo, Ron, sempre esteve presente. Somos gêmeos idênticos e, se você nos visse, provavelmente não notaria grandes diferenças. Embora nunca tenhamos sido o tipo de gêmeos inseparáveis, mantivemos uma relação próxima. Nos víamos regularmente em reuniões de família ou em saídas casuais. Nunca achei que houvesse algo estranho na relação dele com a Thalia. Ela sempre foi gentil com ele, talvez até amigável, mas nada que me fizesse ficar alarmado. Tudo começou em uma festa que organizamos em nossa casa. Passamos semanas planejando, convidando amigos, decorando e organizando a comida e a bebida. Era para ser uma noite de relaxamento, para colocar o papo em dia com os amigos e nos divertirmos. Acho que me diverti demais. A noite começou ótima. As pessoas estavam conversando, a música estava alta e as bebidas fluíam. Não sou de beber muito, mas naquela noite todo mundo me oferecia um copo, e eu não queria ser o estraga-prazeres. Em algum momento perdi a conta de quanto bebi. A última coisa que me lembro é de estar sentado no sofá da sala, sentindo o álcool me atingir de repente. Essa é a minha última memória clara. Na manhã seguinte, acordei com uma dor de cabeça terrível e aquela náusea que acompanha o excesso de álcool. Eu ainda estava no sofá, meio coberto com uma manta que alguém deve ter colocado em mim, durante a noite. A casa estava estranhamente silenciosa, exceto pelo som da minha esposa se movendo na cozinha. Quando me levantei e fui cambaleando até lá, a postura dela me pareceu estranha. Os ombros dela estavam tensos, e ela nem me olhou nos olhos quando a cumprimentei. No começo pensei que talvez ela também estivesse de ressaca, mas a atmosfera era estranha. Perguntei a ela como a festa tinha sido depois que eu dormi, tentando ver se algo de incomum tinha acontecido. Ela encolheu os ombros e murmurou um "foi bom" antes de mudar de assunto. Eu deixei passar por enquanto, pensando que talvez ela estivesse apenas cansada. O resto do dia foi estranho. Ela se manteve ocupada limpando a casa e evitando qualquer conversa real comigo. Quando eu tentei ajudá-la na limpeza, ela me afastou, dizendo que estava tudo sob controle. À tarde, o comportamento dela já estava me consumindo. Esse tipo de atitude não é normal nela. Finalmente, decidi confrontá-la. Estávamos na sala e eu perguntei diretamente se algo estava errado. O rosto dela ficou pálido, e ela começou a brincar nervosamente com o suéter. Foi então que ela soltou a bomba. Ela disse que tinha que me contar algo. Eu não tive muito tempo para processar o que ela ia me dizer de importante, quando ela me disse que tinha feito sexo com alguém na festa. Minha mente ficou em branco por um momento. Perguntei com quem, já que eu precisava saber. Quando ela disse o nome de Ron, pensei que ia desmaiar de novo. Nessa hora, ela já estava chorando, dizendo que foi um erro e que não era a intenção dela. Ela afirmou que estava bêbada e pensou que o Ron era eu. Essa explicação não me convenceu. Podemos ser gêmeos, mas não somos idênticos em tudo. Nossas vozes são diferentes, nossos gestos são diferentes, e ela esteve comigo por anos. Como ela poderia não ter percebido? Eu nem sabia o que dizer para ela naquele momento. Só a olhei, tentando dar sentido ao que ela estava dizendo. Ela continuou pedindo desculpas, dizendo que não sabia como tinha acontecido e que se odiava por isso. Mas nada do que ela pudesse dizer ia mudar as coisas. Como isso poderia ter sido um acidente? Passei o resto da noite no sofá, incapaz de dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, a única coisa que eu conseguia imaginar era a minha esposa e o Ron juntos. Era demais para processar. Na manhã seguinte, eu sabia que não podia deixar isso passar. Eu precisava falar com o Ron. Precisava ouvir a versão dele dos fatos. Não conseguia imaginar como isso simplesmente aconteceu, e estava convencido de que não foi nenhum acidente. Quando liguei para ele, o tom dele estava completamente normal, como se nada tivesse acontecido. Isso só me deixou mais furioso. Eu disse a ele que ia para a casa dele, e ele respondeu com um "claro", como se fosse qualquer outro dia. Quando cheguei, nem me sentei. Perguntei diretamente o que tinha acontecido, e a resposta dele me irritou ainda mais. Ele disse que ambos estavam bêbados, que não estavam pensando direito e que simplesmente aconteceu, como se não fosse grande coisa. Ele nem parecia arrependido. Ouvir ele falar de uma maneira tão casual me deu vontade de quebrar a cara dele. Mas pelo menos eu consegui me controlar, já que não queria ser o cara que ia para a cadeia por causa de um acidente. Depois de sair da casa do Ron, dirigi sem rumo, tentando dar sentido a tudo. Como você pode dar sentido a algo assim? A traição da Thalia era uma coisa, mas a do Ron? Isso foi brutal.
Nós crescemos juntos, compartilhamos tudo quando éramos crianças, e mesmo que a gente brigasse, eu sempre pensei que havia uma linha que nenhum de nós dois jamais cruzaria. Agora ficou claro que essa linha não existia para ele. Quando finalmente cheguei em casa, me senti exausto, tanto física quanto emocionalmente. A Talia estava me esperando, sentada na beirada do sofá. Parecia que ela tinha estado chorando. O rosto dela estava pálido e inchado. Eu não queria ouvir mais desculpas, mas sabia que não podíamos evitar a conversa. Eu precisava de respostas, mesmo que elas me destruíssem. Pedi para ela me contar tudo, começando pela festa. Eu esperava que ela me dissesse algo que explicasse melhor as coisas, mas o que eu obtive foi mais confusão. Ela manteve a história de que foi um erro enquanto estava bêbada, que ela pensou que o Ron era eu. Quanto mais ela falava, mais irritado eu ficava. As palavras dela não batiam com o que eu já sabia, e eu conseguia ver que ela estava se esforçando para manter a história dela coerente. Ela afirmou que não percebeu que não era eu até que já era tarde demais, mas isso simplesmente não fazia sentido. Tudo continuava sem sentido. Eu continuei pressionando-a, perguntando como ela podia cometer um erro desses. Ela ficou na defensiva, dizendo que estava escuro, que ela estava bêbada e que não estava pensando direito. Mas, mesmo com todas essas desculpas, não se encaixava. Não era um estranho que ela confundiu comigo. Era meu irmão gêmeo, alguém com quem ela vinha interagindo há anos. Eu perguntei como tudo tinha começado, e a resposta dela me revirou o estômago. Ela disse que o Ron tinha ficado perto dela durante a festa, conversando enquanto eu estava no sofá. Ela afirmou que no começo era algo inocente, apenas conversa, mas depois as coisas evoluíram. Ela não explicou como ou porquê, apenas que, simplesmente aconteceu. Quanto mais ela me contava, mais mentira tudo parecia, como se ela estivesse escondendo algo de mim. A essa altura, eu não conseguia mais ouvi-la. Eu me levantei e me tranquei no banheiro para tentar clarear minha cabeça. A ideia dos dois juntos me fazia sentir que eu não aguentava mais. Eu ficava imaginando a festa, visualizando como eles se escapuliram enquanto eu estava inconsciente lá embaixo, sem saber o que estava acontecendo. Era humilhante, como se a vida que eu achava que tinha fosse uma piada, e todo mundo, menos eu, estivesse sabendo. Aquela noite, também não dormi nada. Eu ficava repetindo tudo na minha cabeça, tentando pensar. Minha cabeça trabalhava a 1000 por hora. Eu tinha conversado mais cedo com uma amiga próxima nossa, Claire, nome fictício, e nos comentários dela sobre como ela viu o Ron e a Talia muito juntos na festa, me perguntei: foi realmente um erro de uma vez só? Ou havia algo acontecendo antes? Eu já não sabia mais no que acreditar. Atualização 1. No dia seguinte, decidi ligar para a Claire. Eu precisava de mais informações e confiava que ela me diria a verdade. Ela não se conteve. Ela disse que o Ron e a Talia tinham ficado sentados juntos quase a noite toda, rindo e sussurrando. Ela paralisou novamente, fez uma pausa por um segundo, e por um momento eu pensei que ela ia negar. Mas em vez disso, ela começou a chorar de novo, dizendo que não queria me perder e me suplicando para que eu a perdoasse. Ela continuou insistindo que tinha sido apenas um erro, que ela não estava pensando direito, mas eu já não acreditava nela. Era evidente que ela estava mentindo para se proteger. Eu perguntei diretamente se algo tinha acontecido com o Ron antes da festa, e ela jurou que não. Mas a forma como ela evitava o contato visual e a hesitação na voz dela diziam tudo. Ela não estava sendo honesta comigo, e eu não aguentava mais. Eu disse a ela que precisava de espaço e saí de casa. Liguei para os meus pais e disse que precisava conversar. Quando cheguei na casa deles, os sentei e expliquei tudo. Como a Talia tinha confessado ter se deitado com o Ron, como ela tentou culpar o álcool e como eu suspeitava que este não era o primeiro incidente entre eles. Eles ficaram chocados, para dizer o mínimo. Minha mãe começou a chorar, e meu pai parecia furioso. Minha mãe continuava perguntando se eu tinha certeza, se talvez tudo era um mal-entendido, mas não havia dúvidas sobre isso. Eu disse a eles que não estava procurando desculpas, apenas queria que eles soubessem que tipo de pessoa o Ron realmente era. Meu pai disse que queria falar com o Ron pessoalmente, mas eu disse que não valia a pena. Eu já estava farto dos dois. De volta em casa, a Talia tentou falar comigo de novo, mas eu nem conseguia olhar para ela. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar, mas a verdade era que eu já sabia o que tinha que fazer. Nosso casamento acabou. Não há como voltar atrás depois de algo assim. A confiança se quebrou, e sem isso, não resta nada para salvar. Agora só resta ver como tudo isso vai se desenrolar, mas eu precisava colocar para fora. Por isso estou aqui, contando a minha história. Atualização 2. Eu sabia que tinha que confrontar o Ron novamente. A primeira conversa tinha sido superficial, e agora que eu tinha tido tempo para refletir, percebi que havia muitas lacunas na versão dele dos fatos. A forma como ele desconsiderou o que aconteceu, como se não fosse nada, não me deixava em paz. Não era apenas uma falta de respeito, era quase uma zombaria. Eu precisava confrontá-lo de forma adequada, não apenas por clareza, mas para liberar a raiva que estava me consumindo desde que esse pesadelo começou.
Quando fui ao apartamento dele, eu estava pronto para brigar, mas a atitude dele me pegou de surpresa. Ele parecia cansado, como se não tivesse dormido há dias. Era a primeira vez que eu via algum sinal de culpa nele. No entanto, eu não deixei que isso me amolecesse. Eu precisava de respostas e não sairia de lá sem obtê-las. Eu exigi saber o que realmente tinha acontecido na festa. Desta vez, ele não foi tão indiferente como antes, mas a explicação dele foi igualmente frustrante. Ele admitiu que a Talia tinha dado o primeiro passo, mas afirmou que na hora ele não pensou direito. A maneira casual como ele descreveu o que eles fizeram foi como uma camada extra de desrespeito por cima do que eles já tinham feito. Era como se ele não se desse conta ou não se importasse com o dano que tinha causado. O que realmente me quebrou foi quando ele disse que não era a primeira vez que a Talia tinha sido amigável demais com ele. Ele descreveu alguns momentos ao longo dos anos em que ela tinha tentado flertar com ele, mas ele desconsiderou como algo inofensivo. Ele insistiu que nunca tinha feito nada antes, mas o fato de ele nunca ter me mencionado isso me fez ver a coisa de outra forma. Eu sei que se a esposa hipotética do Ron tivesse dado em cima de mim, eu teria imediatamente contado a ele que tipo de pessoa ela era. Se ele tivesse me dito na época, talvez eu pudesse ter confrontado a Talia, e talvez nada disso tivesse acontecido. Ouvir tudo isso deixou uma coisa muito clara. Isso não foi um erro isolado. Havia uma história aqui, mesmo, que eles não admitissem totalmente. Eu saí do apartamento do Ron sem dizer muita coisa. Não havia mais nada para conversar. Quanto mais eu investigava, mais eu percebia que eu não ia conseguir o que eu queria. Nenhum dos dois estava disposto a ser completamente honesto, e isso já dizia muito. Quando cheguei em casa, a Talia estava me esperando. Ela tinha ficado quieta, nos últimos dias me dando espaço, mas agora ela queria conversar. O tom dela era diferente desta vez, menos defensivo, mais desesperado. Ela começou a repetir a história dela, enfatizando o quão bêbada ela estava e o quão terrível tudo tinha sido. Um erro. Eu ouvi, não porque eu acreditasse nela, mas porque eu queria ver até onde ela iria para distorcer a história. Ela se agarrou à sua afirmação de que pensou que o Ron era eu, dizendo que não estava em seu juízo perfeito e que não percebeu o que estava acontecendo até que fosse tarde demais. Ela até tentou se colocar como a vulnerável, dizendo que se sentia negligenciada por mim e que o álcool a fez agir daquela maneira. Ouvir ela me culpar pelo que aconteceu foi a última gota. Eu trabalhei tanto para nos manter confortáveis, fazendo turnos extras no trabalho, e agora ela estava usando isso contra mim. As desculpas dela não soavam como remorso, soavam como manipulação. Eu disse a ela que já estava decidido. Não havia nada para salvar em nosso casamento, não depois disso. Ela me suplicou para reconsiderar, dizendo que não queria jogar fora tudo o que nós tínhamos construído juntos. Mas eu nem conseguia olhar para ela. Era como se eu estivesse vendo uma desconhecida, uma estranha que simplesmente estava morando na minha casa. Eu já comecei a procurar um advogado. Não há outro caminho. Pelo menos não temos filhos para lamentar no divórcio. Depois de tudo o que aconteceu, eu sabia que não podia continuar a conviver com os outros. Na próxima reunião de família, decidi arrancar o band-aid e contar a verdade. As reações foram mistas. A maioria da família ficou horrorizada e ficou do meu lado imediatamente. Mas alguns tentaram minimizar, dizendo que talvez o Ron só tenha cometido um erro e que eu deveria tentar perdoá-lo. Perdoá-lo? Parecia que eu tinha contado que o Ron tinha vindo um dia na minha casa e comido as sobras que eu pretendia jantar, não que ele tinha se deitado com a minha esposa. O Ron estava lá e nem tentou se defender. Ele ficou em silêncio, evitando o contato visual com todo mundo. Quando alguém perguntou a ele se era verdade, ele apenas assentiu. O silêncio dele dizia tudo. A Talia não estava presente, mas mesmo se ela estivesse, eu duvido que teria mudado alguma coisa. Afinal de contas, meus pais me disseram que tinham decidido cortar os laços com o Ron por enquanto. Eles disseram que precisavam de tempo para processar tudo, mas que não podiam apoiá-lo depois do que ele tinha feito. Foi um pequeno consolo saber que eles estavam do meu lado, mas não tira o fato de que passar por algo assim não seja doloroso. Eu não acho que exista uma traição pior do que essa. Eu ainda estou tentando juntar os cacos da minha vida. Alguns dias são melhores que outros, mas não é fácil. É difícil descrever se você não passou por isso. É como se eu estivesse anestesiado. É o que acontece quando as duas pessoas mais próximas de você acabam sendo as que mais te machucam. Eu comecei a trabalhar na minha raiva e tristeza. Não é algo que se resolve da noite para o dia, mas está me ajudando a dar sentido a tudo. Pelo lado positivo, ler os comentários de apoio me ajudou a ver que há algo melhor por vir. Eu vou atualizar quando puder. Atualização. 3. Eu esperava que colocar tudo pra fora me desse algum tipo de alívio, mas não foi bem assim. Em vez disso, só evidenciou o quão quebrada a minha vida e a minha família estavam. O fato de meus pais terem cortado os laços, com o Ron me deu uma certa calma, mas não foi tão satisfatório quanto eu pensei que seria. Eu não sei o que eu realmente esperava com tudo isso.
Meus pais pareciam mais arrasados do que com raiva. Eles repetiam coisas como que precisavam de tempo para processar e decidir como lidar com a situação. Isso me machucou, porque eu senti que eles estavam deixando a porta aberta para perdoá-lo, mesmo depois do que ele fez. Alguns membros da minha família estendida também começaram a me procurar, oferecendo apoio, mas insinuando a ideia de perdão. Eu não me importo que o Ron seja meu gêmeo. O que ele fez não é algo que eu possa simplesmente superar. A ideia de perdoá-lo me parece impossível. Eu aqui, com pensamentos de arrancar a cabeça dele do corpo de uma só vez, e as pessoas sugerindo que eu poderia perdoar. Não se preocupem, eu estou calmo e não vou fazer nada que me coloque na cadeia. Eu não quero acabar preso por causa de duas pessoas que não valem nem o espaço que ocupam. Por outro lado, a Talia tem sido implacável. Apesar de eu ter dito a ela várias vezes que o nosso casamento acabou, ela continua me ligando, me mandando mensagens e aparecendo em casa. Sim, eu pedi para ela se mudar. Ela oscila entre pedir desculpas profundamente e me acusar de desistir do nosso casamento fácil demais. Claro, se eu desisti facilmente do nosso casamento, então ela desistiu facilmente da coisa que ela chamava de irmão. Eu disse a ela que tínhamos terminado. Ela chorou, suplicou e tentou me fazer sentir culpado, falando dos bons momentos que compartilhamos. Mas nada disso me comoveu. Tudo em que eu conseguia pensar era na festa, nas mentiras dela e em como ela tentou me culpar. Ela até tentou me manipular, dizendo que tudo era culpa do Ron, não dela, e que ela estava indefesa porque estava tão bêbada. Ela até acrescentou que eu sabia como ela era quando bebia. Desculpas e mentiras patéticas. Beber não dá a ela passe livre para fazer sexo com um ser que se parece comigo. Eu bebi e não fiz sexo com ninguém, e muito menos com alguém próximo a ela. A história dela continuava mudando, e ela fazia o que fosse para tentar me convencer a voltar para o nosso relacionamento. Não funcionou, claro. Eu estava anestesiado e exausto demais para acreditar em qualquer uma das histórias. Mas então, ela foi ainda mais baixo. Ela começou a tentar me fazer acreditar que o Ron a tinha agredido. Desde o começo, eu soube que isso não era verdade. Depois de ela me soltar toda essa besteira, eu simplesmente dei risada da cara dela. Aquela conversa foi a gota d'água. Eu bloqueei o número dela depois disso. Eu senti que era a única forma de ter um pouco de paz. Eu já comecei o processo de divórcio, e meu advogado me disse que sem filhos deveria ser bem simples. Obrigado a todos que me ouviram e ofereceram conselhos. Eu vou me divorciar e extirpar 2 cânceres da minha vida. Então, eu acho que daqui pra frente, tudo vai melhorar. Atualização 4. Bom, parece que alguns de vocês queriam uma atualização sobre como eu estou lidando com a situação. O divórcio foi finalizado. Acabou com uma divisão equitativa, metade para cada um. Não existe divórcio por culpa no meu estado, mas pelo menos eu não tive que pagar pensão para a ex. Ainda assim eu sinto tristeza, mas não por tê-la perdido, e sim por ter perdido 5 anos da minha vida à toa. O pior de tudo é que ela mostrou remorso, mas eu não posso ficar com alguém que fez algo assim, mesmo estando bêbada. Ela foi quem tomou a iniciativa com o meu irmão. Esse tipo de coisa é algo que eu nunca vou entender, meu próprio irmão, de todas as pessoas. Se tivesse sido com qualquer outra pessoa, como um vizinho, nós teríamos nos divorciado de qualquer forma, mas com o meu irmão gêmeo, é ainda mais doentio. Pelo menos, como alguns comentários me fizeram perceber, os dois me ajudaram a tirar 2 pessoas horríveis da minha vida. Por um lado, minha ex-esposa me mostrou como meu irmão era, e por outro, meu irmão me mostrou como minha ex-esposa era. Talvez eu devesse agradecer a eles, mas com um bom e velho, vá para o inferno. Mas, justamente quando eu pensei que estava avançando, o Ron decidiu me procurar. Ele me mandou uma mensagem dizendo que queria conversar e resolver as coisas. Eu não respondi e o bloqueei. Não há nada que ele possa dizer que conserte o que ele fez, e eu não tenho interesse em ouvir. Mais desculpas! Alguns dias depois, eu recebi uma ligação da minha mãe. Ela me disse que o Ron tinha pedido a ela para intermediar uma conversa entre nós. Segundo ela, ele parecia genuinamente arrependido e queria se desculpar direito. Eu disse a ela que não estava interessado. Ela não insistiu, mas algo me diz que ela espera que eu mude de ideia. Isso não vai acontecer. O problema é que um pedido de desculpas não significa nada para mim neste momento. Dizer sinto muito não desfaz o fato de ele ter feito sexo com a minha esposa, nem apaga a dor que ele causou. Só vai ajudá-lo a se livrar do peso na consciência. Então, não, eu não vou dar a ele essa satisfação. Nas semanas que se seguiram ao caos, eu comecei a me apoiar nos meus amigos mais do que nunca. Eu sempre fui o tipo de pessoa que lida com as coisas sozinho, mas essa situação era pesada demais para carregar sozinho. Embora eu também deva agradecer a vocês pelo apoio. Alguns amigos próximos se mostraram de maneiras que eu nunca esperava. Eles foram muito importantes para mim durante todo esse tempo. Um amigo em particular me ajudou a ver o valor da terapia. No começo, eu resisti. Pensei que conversar com um terapeuta não ajudaria em nada.
Mas eu estava enganado. Depois de algumas sessões, percebi o quanto eu precisava. As sessões de terapia têm sido um salva-vidas. Me deram ferramentas que eu nem sabia que existiam. Não é uma solução rápida, mas é um passo na direção certa se você as usa, é claro. Olhando para trás, é difícil de acreditar o quão rápido tudo desmoronou. Uma festa, uma noite, e tudo o que eu pensava que sabia sobre a minha vida desmoronou. Eu ainda estou nas fases iniciais de reconstrução, mas eu sei de uma coisa com certeza. Eu não vou deixar que isso me defina. Eu não vou deixar que aquele casal de idiotas defina a minha vida a partir de agora. Eles já me roubaram muito para também roubarem minha mente e minhas preocupações. Basicamente, eu perdi 5 anos da minha vida. Eu gostaria de poder voltar no tempo e fazer as coisas de forma diferente. Mas como isso não é possível, eu estou me concentrando em seguir em frente nas coisas que eu posso controlar. E já que muitos de vocês compartilharam sua sabedoria comigo, eu quero oferecer um conselho. Prestem atenção nos seus irmãos, nos seus amigos, e fiquem de olho em quem vocês deixam entrar na vida de vocês. Quando se trata de escolher uma parceira, escolham alguém que realmente seja digno de confiança, não alguém que culpa o álcool pelas besteiras que faz. Atualização 5. Meu irmão simplesmente não consegue deixar o assunto de lado e seguir com a vida dele. Ele tinha que continuar me pressionando. Há algumas semanas, minha mãe e meu irmão apareceram na minha casa. Eles não conseguiam me deixar em paz, precisavam que eu o perdoasse. Eu abri a porta para mandá-los embora e peguei meu celular para gravar. Eu não queria que eles inventassem nenhuma besteira. Minha mãe me suplicou para que eu o ouvisse, mas eu disse que não. Então, meu irmão colocou uma mão no meu ombro, e esse foi o primeiro erro dele. Ele me disse que só queria conversar comigo, que não era grande coisa. Eu disse para ele tirar a mão para não me dar um motivo legal, para fazer algo que não fosse a grande coisa. Minha mãe continuava insistindo para que eu o ouvisse, e eu disse para ela se calar, porque eu já estava farto de ela se meter na minha vida, especialmente para ficar do lado do meu irmão. Meu irmão me disse para me acalmar porque nós éramos família. Ele também me pediu para parar de gravar, argumentando que eles só queriam conversar, mas o segundo erro dele foi tentar pegar meu celular à força, o que me deu a chance de dar um soco no estômago dele com a minha mão livre. Eu estava querendo fazer isso há muito tempo, mas não tinha uma razão que me protegesse legalmente. Agora, o idiota tinha me dado uma. E o terceiro erro dele foi tentar me acertar de volta, embora sem muito sucesso, porque ele estava sem ar. Isso me permitiu dar um soco bem no meio da cara dele. Depois disso, ele estava com dificuldade para se levantar. Eu disse para minha mãe, que a essa altura já estava chorando, para levá-lo embora. Passaram-se alguns dias e a polícia veio me ver, porque meu irmão tinha feito uma denúncia, mas bastou eu mostrar o vídeo e dar uma cópia para não ter problemas com eles. Pelo menos eles me disseram que com isso provavelmente seria o suficiente, já que ele tentou pegar o meu celular primeiro, além de tentar me agredir fisicamente, enquanto eu simplesmente estava defendendo a minha propriedade privada. Eu não sei se é verdade ou se ele só disse para me fazer parecer culpado, mas os policiais disseram que parecia que ele tinha uma costela quebrada e o nariz também. Se eu me lembro bem, foi um golpe no estômago. Mas se tivesse sido no rim, provavelmente não teria sido um golpe legal. O do nariz eu acredito porque eu acertei o osso da bochecha e o nariz dele de lado, o que o deixou atordoado. O bom de tudo isso é que a minha mãe não tentou voltar nem me contatar, porque eu não estou com paciência para as besteiras dela. Talvez o fato de meu pai ter dito a ela para parar de tentar tenha ajudado. Pelo menos meu pai é o único que realmente cortou a relação com o Ron. Quanto à minha ex-esposa, eu não tive notícias dela, e espero que continue assim. Eu não gostaria que ela também tentasse algo. Atualização 6. Eu não sei se vocês se lembram da minha história, mas para quem não a conhece, podem ler minhas publicações no meu perfil. Eu não quero recontar a história nem aborrecê-los com a mesma coisa de novo. Desta vez, eu escrevo para contar que a minha ex-esposa está internada em um centro de reabilitação. Eu não quero nem imaginar quantas pessoas se deitaram com ela por causa do álcool, que era a desculpa patética dela para justificar ter dormido com o meu irmão gêmeo. Do meu irmão, eu não tive notícias em meses, assim como da minha mãe. O único membro da minha família próxima com quem eu falo e às vezes vejo é o meu pai. O único que não quis minimizar o que meu irmão fez. Ele me disse que não vai deixar nada para o Ron no testamento dele, nem a casa, nem o dinheiro, que sobrar. Não é que meu pai tenha muito, mas eu agradeço o gesto da parte dele. Embora, como eu sempre brinco, o Ron me salvou de uma esposa que, mais cedo ou mais tarde, teria me traído, sempre usando a desculpa da bebida. Uma coisa engraçada, que me aconteceu às vezes, é que algumas pessoas que me reconhecem me xingam, mas só porque não percebem que eu não sou o Ron. Mas quando eu falo com eles, eles pedem desculpas e me dizem para não me preocupar, que quando virem ele, vão xingá-lo em dobro para compensar. Eu sempre respondo que a maneira mais fácil de nos reconhecer agora é vendo o nariz dele, que no caso dele, está um pouco torto, segundo o que meu pai ficou sabendo através da minha mãe.